importante, seguindo paralelo a este início da nossa escola bíblica, que fala sobre a nossa vida, sobre a salvação. Nós falamos no mês de fevereiro sobre visão, sobre missão, sobre os valores, e é importante a gente seguir para que a gente possa dar outros aspectos, outra visão, não que diferente da EVE. A EVE está estudando um caminho, e nós aqui queremos falar a respeito da igreja, da minha vida e da sua vida como igreja de Cristo. Nós já falamos e já usamos um texto quando Jesus chega para os seus discípulos e pergunta a eles o que as pessoas, o que o povo estava dizendo quando perguntavam quem era Jesus. Mateus 16, nós lemos isso. E as respostas foram as mais variadas possíveis. Se nós fizéssemos a mesma pergunta hoje, não precisa ser a pessoa de Jesus, mas se você amanhã no seu trabalho ou na sua escola, você perguntar quem é Jesus, você vai ver que da mesma forma, quando Jesus perguntou aos seus discípulos, as pessoas têm os mais diferentes conceitos de quem é Jesus. Principalmente hoje, que vivemos assim numa avalanche de religiões, as pessoas estarão falando que Jesus é isto, Jesus é aquilo. As religiões colocam Jesus no meio dos seus deuses. Não se estranhe quando você vê no kardecismo ter a pessoa de Jesus, não se estranhe quando na Umbanda ter a pessoa de Jesus, quando os budistas falarem nas pessoas de Jesus. Eles falam na pessoa de Jesus e têm conceitos. E Jesus fez questão de chegar para os discípulos e dizer assim: mas vocês, quem que vocês pensam que eu sou? Abrindo assim uma maneira de nós resumirmos. Não importa o que o mundo esteja pensando de quem é Jesus. O que importa é o que nós, como igreja, o que pensamos. Você entendeu isso? Se lá fora dizem que Jesus é um profeta, é uma luz, é um poder, é um mestre, lá fora podem dizer tudo a respeito de quem é Jesus, mas eu e você precisamos ter a plena convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Porque se isto não acontecer, não existirá uma vida conforme a vontade de Deus, da mesma forma que não haverá uma igreja conforme o coração de Deus. Porque Jesus chegou para Pedro e disse: vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque vocês não tiveram uma revelação de quem Cristo é, por conceitos humanos, e o que na realidade nós vemos nas religiões e em muitas doutrinas que se dizem cristãs, falam a respeito de quem é Cristo porque um homem disse. Mas quem revelou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? A mim e a você. Alguém pode ter me falado, mas quem revelou foi o Pai, foi o Espírito de Deus na nossa vida. Nós falamos, mas esta revelação de que Ele é o Cristo é dada pelo Espírito Santo. A igreja, ela é levantada, ela é sustentada por esta revelação. E foi por isso que Jesus chegou e disse: então Pedro, então Simão Barjonas, eu vou te chamar de Pedro, e sobre esta rocha, sobre este argumento, sobre este princípio, eu vou edificar a minha igreja.
não é sobre um papa, não é sobre um Pedro, é sobre o princípio da revelação de quem Jesus é. Quer ser um homem conforme o coração de Deus, uma mulher, um jovem, quer ser uma igreja conforme o coração de Deus, não adianta você frequentar apenas a escola bíblica, assistir os cultos, ser mestre, ser teólogo, ser doutor em divindade. Você tem que ter a revelação dada pelo Espírito Santo. O dia em que nós nos encontramos com Cristo, eu tenho certeza que existem pessoas aqui no nosso meio que já tinham ouvido falar de Cristo. Tem pessoas no nosso meio que já serviam até em outras religiões que falavam de Jesus Cristo. Tem pessoas no nosso meio que eram filhos ou seus parentes eram cristãos. Mas você e eu só passamos a ser mesmo cristão o dia que nós tivemos a revelação pelo Espírito Santo. Eu nasci num lar evangélico. Eu cresci. Esses dias foi no meu consultório uma senhora que ficava com João Marcos no berçário. Eu não sei se na minha época tinha berçário. Na minha época, acho que a mamãe ficava lá, era sacudindo mesmo e pronto. Mas olha só, eu nasci, fui ensinado, eu lembro das minhas tias da escola dominical, mas olha só. A revelação que mudou a minha vida não foi um conhecimento que entrou no meu ouvido. Este conhecimento fez com que o Espírito Santo mostrasse de maneira clara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que existem muitos filhos de cristãos que não são cristãos, porque aprenderam, ouviram, mas não tiveram a revelação do Pai, a revelação do Espírito Santo. Amém? Isso tem que ficar bem claro para nós. E a nossa igreja, eu e você, e a nossa igreja, ela precisa viver da revelação do Espírito Santo. Ela precisa aprender. Você vem ao culto, você vem à escola bíblica, mas não é um conhecimento apenas como o conhecimento de uma faculdade. É revelação, o Espírito Santo que revela e lhe convence diariamente a uma transformação de vida, a um propósito de vida para mim e para você. E isso faz com que a igreja, ela comece a acreditar na sua missão. Ela começa a acreditar que ela não é apenas um grupo de pessoas que se reúne para cantar ou bater palma. Ela existe para que transforme vidas, cause impacto na nossa sociedade. A igreja primitiva, ela causou impacto. A igreja já existia, os sacerdotes, os mestres, os levitas frequentavam a sinagoga. E qual impacto que ela produzia na sociedade? Nenhum. Mas a partir do momento em que homens tiveram a revelação de quem é Jesus, porque os mestres, os fariseus não tiveram, eles entenderam o propósito da igreja, que era transformar vidas, que era fazer com que pessoas mudassem o seu estilo de vida, não por serem domesticados por uma religião. Isto é, eu agora comecei a frequentar a igreja de Nova Vida, eu vou para a escola bíblica para aprender a ser crente. Não, você veio para ter a revelação de Cristo e você ser transformado, e suas atitudes não é por causa de um conhecimento, mas uma convicção que o Espírito Santo traz à sua vida, da palavra que lhe foi ensinada. Você vê que é diferente. Não é você não... por exemplo, você não rouba, não é porque na escola bíblica disseram que é pecado roubar, porque o Espírito Santo na sua vida faz com que você creia que não se deve roubar para que o Espírito Santo não seja entristecido e viva uma vida de obediência ao Pai. Então a igreja, ela começa sendo uma igreja
que causava impacto, que causava transformação. Mas nós jamais causaremos um impacto na nossa sociedade. Presta atenção nisso, porque eu sei que vai ser uma frase, vamos assim, que não é da moda e é antipática. Jamais vamos causar um impacto e transformação na nossa sociedade fazendo o que o mundo está fazendo. Você ouviu bem? Nós jamais seremos transformadores se nós não formos transformados. Nós jamais seremos abençoadores se não formos abençoados. Você sabe que existe uma lei que tem que ter um salva-vidas na piscina. No dia, você que não sabe nadar, no dia 18, encontro de homens, você pode ficar tranquilo, porque vão ter 2 salva-vidas sentados lá para que os homens possam entrar na piscina. Então, se alguém tiver problema, vai ter salva-vida. Bom, a gente espera o quê? Que o salva-vida também saiba nadar. Porque uma coisa é ficar de vermelhinho sentado na piscina, outra coisa é saber salvar. E tem muita gente que está sentadinho, bonitinho dentro da igreja, mas que quando alguém precisa ser salvo, não sabe nadar. Não sabe fazer as coisas. Por quê? Porque ela não foi transformada e o que ela faz é o que o mundo está fazendo, isto é, afundando, se afogando, se perdendo cada vez mais. Nós não podemos seguir o que o mundo está fazendo, até porque muitas coisas eles fazem muito melhor do que nós. Falar, se eu desse esse esboço para uma pessoa, para esses palestrantes famosos aí, chegaria para ele e falaria assim, olha só, domingo você vai lá na igreja e fala. Ele estaria falando aqui, dando show, andando, fazendo coisa, aparecendo coisas ali, fazendo perguntas dinâmicas, fazendo muito melhor do que eu estou fazendo. Você que canta, você canta bem? Tem gente que canta muito melhor do que você. Você que mexe no som, tem gente que mexe muito, você sabe, em todos os setores. Por isso que eu fiz questão de falar do pastor primeiro. Que aí ninguém pode dizer assim, o pastor está falando para mim. Todo mundo vem aqui na frente e canta, cantamos maravilhosamente bem. Gente, o mundo canta. O mundo faz apresentações que reúne 100 mil pessoas. E os crentes acham que são os que cantam melhor. Aí sabe o que fazem? Passam a cantar igual a eles. Os ritmos iguais aos deles. Os jeitos iguais aos deles. As maneiras iguaizinhas a eles. Na realidade, ao invés de sermos diferentes para impactar, o que é igual, gente, não impacta nada. Se você chegar... Tem alguém japonês aqui? Não, né? E nós não vamos postar isso para o Japão. Mas se você chegar no Japão ou na China, você olha, é tudo igual. Mas se no meio lá dos japoneses tiver um negro de olhinho rachado, ele vai fazer sucesso, porque ele é o quê? Diferente. Quer ser próspero e fazer sucesso na vida espiritual? Seja diferente. Seja uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, porque eu tenho certeza que se chegar um negro de olhinho rachado, pequenininho, aquela carinha de japonês mesmo, no dia seguinte, vai ter uma porção de japonês pegando o sol para se queimar. Você lembra que os antigos aqui, você lembra se tinha japonês louro? O dia que um pintou o cabelo de louro, todo mundo. Jogador de futebol.
cara faz aquele corte de cabelo mais ridículo possível. Logo, logo está todo mundo, porque ele fez alguma coisa diferente. Faça alguma coisa diferente, viva conforme a vontade de Deus. Se seus colegas no trabalho ou na escola falam palavras torpes, contam piadinhas absurdas, se prostituem, usam drogas, seja diferente. Se é comum para os seus amigos, aí falando aí para os nossos jovens, ser desobediente aos pais, seja diferente, obedeça, para que as pessoas possam ser transformadas. E a igreja dos dias de hoje, elas estão fazendo as coisas que o mundo faz, querem competir com o mundo, com o que eles estão fazendo. Jesus veio a este mundo, nem se preocupou em competir com o que os fariseus faziam, para ter seguidores. Jesus foi autêntico, Jesus foi original. Eu e você precisamos ser originais, aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Não são apenas horas de oração, jejum. Então nós temos que ser crente, nós vamos orar muito, jejuar muito, estudar muito a Bíblia, frequentar a igreja. Olha só, os muçulmanos oram e jejuam mais do que a gente. Veja, eles fazem as mesmas coisas. Os satanistas oram, jejuam, estudam. E estudam até mesmo a Bíblia para contestar a Bíblia. Nós vemos que todas as religiões kardecistas, todos, por isso, alguma coisa tem que ser diferente na minha vida. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês são humanos, vocês são pecadores, porque os discípulos de Jesus pecaram, os discípulos de Jesus negaram a Jesus. Os discípulos, não são os que mandaram soltar Barrabás, não. Jesus estava dizendo: vocês são humanos, mas uma coisa em vocês tem que ser original, vocês têm que ter a revelação de quem eu sou pelo Espírito Santo. Porque é isto que vai fazer com que as transformações comecem a acontecer. Nós ficamos felizes porque pessoas são curadas, nós ficamos felizes porque recebemos aumento, temos empregos, famílias estruturadas, transformações, tudo isso glorifica a Deus e queremos mais ainda. Mas a igreja não está fundamentada nisso. Nós à noite vamos orar para sermos prósperos. Você não quer ser próspero? Quem quer ser próspero? Hoje eu nem posso ligar para a minha seguradora do carro, porque esse mês eu já liguei 2 vezes para rebocar. A mulher vai olhar e falar assim: poxa, esse cara não precisa de seguro, precisa de outro carro. Não é verdade? E na realidade eu estou precisando mesmo. Se você quiser me dar um Gran Livina, tá? Porque o pastor tem que ter carro de 7 lugares, porque sempre precisa levar alguém, mas você pode, o modelo de 2014 já serve, tá certo? Mas olha só, a igreja não se fundamenta nisto, em ter coisas, em receber coisas, em pessoas serem curadas, isso, não, a igreja está fundamentada na palavra de Deus, na revelação de quem Cristo é, naquilo que Deus deseja fazer, na nossa diferença mesmo do mundo. Somos diferentes do mundo, estamos nele, mas não somos dele. Amém? Queremos que as cidades sejam transformadas, mas muitas das vezes pensamos igual à cidade. Fazemos o que a cidade faz. Queremos ver a glória de Deus sendo manifestada, mas estamos muitas das vezes longe daquilo que Deus nos prometeu. Eu preciso crer e pedir a Deus que o Espírito Santo se revele cada vez mais à minha vida, para que eu e você sejamos uma igreja conforme o seu coração. Não a igreja conforme a minha vontade e a sua. Precisamos crer que Deus estará levantando a sua igreja
as portas do inferno, elas não prosperarão, elas não prevalecerão. Então eu preciso, é um negócio, entrar no negócio de Deus, crendo, sabendo que nós seremos pessoas vitoriosas. Que não é impossível viver conforme a vontade de Deus. Mas sabe por que às vezes se torna difícil? Porque se perdeu o molde da igreja. E as pessoas não estão interessadas em buscar o molde da igreja. Lá em Atos capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia, embora a gente vai passar muito rápido sobre esse texto, só quero fazer um comentário. Em Atos capítulo 2, narra o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo que Jesus havia falado aos seus discípulos. Depois de 40 dias com seus discípulos, não mais Cristo homem, mas o Cristo ressuscitado, Jesus chega para os seus discípulos e diz: olha, estou indo para o Pai, mas vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam, até que vocês sejam revestidos pelo poder que vem dos céus. Não é pelo conhecimento, não é pela sabedoria, não é pelo estudo, não é pela habilidade de cada um, mas o que vai fazer com que a igreja exista e prevaleça é vocês estarem revestidos pelo poder que vem dos céus. E capítulo 2 narra, que quando eles estavam chegando o dia de Pentecostes, eles estavam se reunidos no lugar, e todos nós sabemos que veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa, estavam assentados, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram, pousaram sobre cada um deles, e aí nós começamos a entender os dons, as habilidades diferentes, as capacitações diferentes que o Espírito Santo nos dá. Veja, vem e ela se divide e vai a cada um deles. Por isso que uns você vê na Bíblia, por exemplo, dos discípulos, quais os discípulos que mais nós nos lembramos? Mateus, não é isso? João, Marcos, Pedro, Tiago, dos 12. E aí? E os outros sumiram? Os outros sumiram? Não. Os outros tiveram as suas funções, porque o Espírito Santo foi derramado sobre eles, só que uns foram para lugares distintos. Outros foram fazer outras atividades, outros estiveram com um tempo e depois foram sendo espalhados por toda a terra. Isto é, o Espírito Santo veio e se abriu como leque sobre todos eles e deu habilidades diferentes para eles. E o versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Ponto. Agora vamos entender isso aí. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindo de todas as nações do mundo, dos países, que o mundo para eles não era o mundo de hoje. Não pense que tinha um brasileiro lá, ok? Não tinha um americano lá. Era o mundo existente, que era já um mundo bem grande. Eu vi um documentário sobre a Romênia, e a Romênia tinha uma influência cristã e romana muito grande, antes mesmo de Cristo, no período de Cristo. Então, era de uma região grande, mais um mundo, um universo limitado. Ouvindo eles o som, se ajuntou uma multidão que ficou perplexa. Então eu fico imaginando, dentro de um cenáculo, dentro de uma igreja, como se fosse hoje, as pessoas louvando, adorando a Deus, falando em línguas,
E as pessoas que estavam, porque houve na providência de Deus, no planejamento de Deus, que ali tivessem pessoas de todo o mundo, eles começaram a ficar perplexos. Primeira coisa, muitos dos nossos cultos e das nossas reuniões, preste atenção nisso, não deixa ninguém perplexo. E a gente tem que ter vergonha disso. Muitos ficaram perplexos. Quando nós nos reunimos, nós precisamos nos preocupar em que as pessoas fiquem perplexas. Ok? Eu não vou nem chegar à mensagem de hoje, mas eu queria que você entendesse isso. Ficaram perplexos por causa de uma coisa. Não foi porque todo mundo estava pulando, todo mundo estava cantando, porque uma nova religião estava começando. É porque eles ouviam as coisas serem faladas na sua própria língua. Não eram apenas línguas estranhas que as pessoas não entendiam nada. Mas o que fazia com que as pessoas ficassem perplexas é que ouviam, como é que pode esse grupo de pessoas começando a falar na minha língua e na sua também? Você também está entendendo? Você também está falando na sua língua, todos estão entendendo. Cada um os ouviam falar em sua própria língua e atônitos e maravilhados perguntavam: mas não são esses os galileus que estamos ouvindo? Claro que uns começaram a ridicularizar, mas ali se abriu uma porta para que Pedro e os discípulos começassem a pregar e 3.000 pessoas foram salvas. Mover do Espírito Santo faça com que as pessoas sejam perplexas. A igreja fala uma língua que os outros entendem. Não adianta você ter as frases prontas. Agora, então, Facebook é só frase pronta. Você que está lendo essa mensagem, Deus está mandando a chave da sua vitória. Tenha um bom dia, porque os céus estão abrindo para a sua vida. E as pessoas começam a usar frases prontas. E sabe o que acontece? As pessoas que não são cristãs e que usam um dos maiores meios de comunicação no mundo, não entende nada do que está sendo falado ali. E sabe o que a primeira coisa que faz? Te deleta. Por isso que muitos das igrejas se trancam nas suas igrejas, aí não, lá falam em línguas, profetizam, dançam, pulam, caem, voam, fazem tudo, se realizam, mas estão fora do propósito de Deus, porque uma igreja segundo o coração de Deus tem que fazer com que as pessoas deste mundo fiquem perplexas, porque eles entenderão, olhando para o que eu falo e para o que eu vivo, o que é a vida com Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo mesmo diz: de que adianta você ficar falando em línguas estranhas? É maravilhoso, você deve ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas na sua vida com Deus. Mas o mais maravilhoso é quando nós falamos na nossa própria língua e pessoas do nosso próprio país entendem o que nós estamos falando, ficam perplexas e cheguem para nós e dizem: o que é que eu preciso para ser salvo? E a gente diz para eles: creia, seja batizado, e você batiza, e aquela pessoa é salva. Amém? Você vê como que a igreja ela tem se distanciado do modelo original. Claro, o modelo original tem 2000 anos. Se hoje nós não queremos a igreja de 10, 20 anos atrás, porque a igreja de 10 ou 20 anos atrás já é uma igreja ultrapassada. A igreja hoje, para que tenha um louvor maravilhoso, não estou falando de apresentação, um louvor da igreja, nós temos que ter luzes, fumaças, tem que ter tudo. Isso porque, do jeito que nós falamos, porque o mundo faz. Só que a igreja, ela esquece que quem está fazendo lá fora está fazendo melhor.
faz o melhor ainda. Nós precisamos buscar cada vez mais essa intimidade com o Espírito Santo para entendermos, entrarmos no molde, nessa matriz, nesse modelo de igreja que começou segundo o coração de Deus, que já tem mais de 2000 anos, já está antiga? Sim. Não é fácil reproduzi-la nos nossos dias? Não é fácil, mas precisa ser. E Deus não é Deus que muda. Ah, pastor, mas antigamente era antigamente, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Nós não precisamos cavar numa pedra uma igreja, mas nós estamos falando de fundamentos. E quando Jesus chegou para Pedro e seus discípulos, sobre este fundamento eu levantarei a minha igreja, significa sobre este modelo, sobre estes princípios, sobre essa originalidade. Não desviem-se dela, para que a igreja não perca o seu propósito. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus e os princípios permanecem o mesmo. Talvez seja mais difícil vivermos hoje os princípios de Deus. Mais difícil. Embora, quando fala a respeito de prostituição, de homossexualismo, de corrupção, se você for vendo para trás, você vai chegar a um problema que já existia na primeira família, entre Caim e Abel. Então, os problemas são praticamente os mesmos. A diferença é que, se num país, há 2000 anos atrás, tinha corrupção, até essa notícia chegar a todo mundo, quem era o corrupto já tinha morrido. Hoje, ontem eu vi que foi sexta, sábado, já não aguentava mais ouvir, todo o jornal falou a respeito das pessoas do Petrolão, o que cada um disse. Eu fiquei impressionado, ninguém sabia de nada e todo mundo era inocente. Isso daí é impressionante. Aí eu fiquei pensando, mas sabe que até mesmo com Deus é isso? As pessoas pecam e dizem para Deus, eu não sou inocente e não estou sabendo de nada, botaram o meu nome aí por acaso. Até no Evangelho é isso. A gente já não aguenta mais, mas o que acontece é que hoje é rápido, mas o espírito era o mesmo da época. Roma era homossexualidade, era prostituição, era corrupção, era guerra de poder, era famílias brigando entre si, matando uns aos outros. Era uma igreja que era perseguida todo dia. Você com sua família orando com seus filhos dentro da sua casa, daqui a pouco as portas arrombadas e levando o marido, levando a esposa, vendendo os filhos como escravo, açoitando, matando. E hoje nós dizemos que é mais difícil ser cristão, porque as informações chegam, mas olha só, nunca vem com a velocidade que o Espírito Santo se revela a você. Saiba de uma coisa, a revelação do Espírito Santo não é mais lenta do que as informações ruins que o mundo está dando. O Espírito Santo te revela na hora. O Espírito Santo te fortalece na hora. Você passa por uma dificuldade, por um problema, o Espírito Santo não vai ver o que vai fazer por você, ele te dá resposta na hora, ele te dá poder na hora. A tentação vem, não vai estudar uma maneira para que você vença, o Espírito Santo te dá poder para você vencer na hora, porque o Espírito Santo continua sendo o mesmo. E é essa igreja que eu preciso ter, é essa igreja que eu preciso vencer. Hoje nós olhamos para a igreja, não estamos aqui justificando por sermos uma igreja pequena, até porque Deus tem propósitos grandes, mas hoje normalmente uma igreja abençoada, uma igreja segundo o coração de Deus, é uma igreja que tem uma multidão de gente. Essa é uma igreja segundo o coração de Deus, que tem um crescimento maciço, mas olha só, Deus não é matemático. Deus não vive por contar quantas pessoas
se tem. Não tente contar as bênçãos que Deus já fez para você. Tem um hino da harpa cristã, eu não sei qual é o número, porque eu não consegui nunca guardar os números dos hinos da harpa cristã. Eu estava conversando com os irmãos e, quando estávamos lá em Porto Velho, uma vez chegaram para mim e falaram assim: você vai fazer os louvores. Eu disse: oh, que bom. Eu dirigi a juventude e me deram um papelzinho com 3 números. Eram 3 números da harpa. E eu falei assim: bom, eu não sei qual é o hino, mas não tem problema. Meus irmãos, bom dia, boa noite, vamos cantar o hino 333. Aí a banda já começava a tocar e todo mundo cantava, e agora o 420, e depois o 570 e acabou o louvor. Né? Assim que era assim que era. Mas olha só, tem um hino na harpa cristã que diz: conta as bênçãos, conta quantas são. Né? Esse é o hino, conta as bênçãos, quantas são, né? Que ninguém sabe falar esse quantas são, aí faz aquele conta. Gente, é impossível contar as bênçãos de Deus. Nós podemos contar algumas bênçãos de Deus na nossa vida, mas é impossível contar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Hoje você está aí na metade do dia, você já saiu, talvez você já trabalhou, você já veio à EVS, você está na igreja. É impossível contar quantas vezes Deus já te abençoou hoje. Então não fique preso à matemática, eu tenho que conte a que você lembra, mas saiba que Deus te abençoou de você perder a conta. Amém? Amém. Deixa eu começar a mensagem de hoje agora. Mas com tudo isso, qual igreja que eu quero ter? Qual a igreja que você deseja ter? Porque todos nós procuramos uma igreja que nos satisfaça, querendo ou não, é isso. Você está aqui não é por causa de mim. Alguns ainda estão, coitados. Mas o dia que, se eu tiver que sair daqui, você vai continuar aqui. E você vai servir ao outro pastor da mesma maneira, ou talvez até melhor, sirva melhor. Todos nós temos um modelo de igreja na nossa cabeça. Quem está à frente de algum setor, quem lidera, quem pastoreia, quem é membro, sempre tem assim: se eu fosse o pastor, o diácono, o presbítero, o dirigente de louvor, o dirigente de música, o professor da escola dominical, se eu fosse, eu faria isso. Quem já pensou isso? Ninguém. Ô igreja santa. Olha, diga para quem está ao seu lado assim: santinho. Você é muito santo. De chegar e dizer assim: eu faria diferente. Porque todos nós queremos e procuramos. Talvez você tenha vindo de uma outra igreja, porque aqui você encontrou alguma coisa que não encontrava lá, e satisfez a sua vida. Não estamos sendo contra isto. Não estamos, nós temos que usar bem a diversidade de igrejas do Evangelho. Pena que as pessoas, os líderes, usam de maneira ruim, um falando mal do outro. Tínhamos que usar bem, claro. Aqui, poxa vida, uma igreja de tricolores, vamos ficar lá, então todos aqui, não é isso? Uma igreja que gosta de comer jiló, vamos comer jiló. Então, uma igreja que gosta de música, vamos ficar, isso daí não tem problema. Então, todos nós queremos ter uma igreja que satisfaça os nossos desejos, satisfaça as nossas vontades. Por que que hoje existem as maiores igrejas, são as igrejas que têm cura, têm milagres, assim, essas propagandas, porque na nossa igreja também tem, mas nós não vamos na televisão dizer que você foi curado. A diferença é essa. Se nós começarmos a colocar propagandas na televisão, dizendo que você era um funcionário e hoje você está começando um negócio, Deus está começando a te abençoar,
vai começar a vir gente. Se eu tinha uma enfermidade, Jesus me curou, e a gente ainda chega e ainda fala assim, qual o nome da igreja? Que não é assim? Qual o nome da igreja? Tem que falar o nome da igreja. Ah, está vendo? Não foi o reino de Deus, foi a igreja. As pessoas iriam, mas veja bem, todos nós queremos, e por isso que muitas pessoas, para suprirem as suas necessidades básicas e pontuais, vão para esse tipo de igreja, e amém, e que lá sejam curadas, que lá sejam abençoadas, que lá sejam prosperadas, mas pastor, os líderes, deixa os líderes com Deus. As pessoas estão sendo abençoadas, as pessoas estão sendo curadas, estão satisfazendo as suas vontades, porém, eu tenho que começar a pensar, não em ter uma igreja para me satisfazer, em ser uma igreja que satisfaça e resolva os meus problemas. Eu tenho que começar a ter um pensamento de que eu preciso ser como Deus pensa. Eu preciso me preocupar, pelo menos um pouquinho, em ter uma vida que Deus planejou para mim. E não viver, e não ser um crente para ser abençoado, e não ser um crente para receber cura, e não ser um crente para receber um milagre, e não ser um crente para receber alguma coisa, mas ser um crente para ser o que Deus está querendo que eu seja. Aí eu tenho que pensar, que igreja que eu quero? Eu quero uma igreja conforme a vontade de Deus. Eu quero uma igreja que não é perfeita, eu quero uma igreja que tem problemas, eu quero uma igreja que tem situações difíceis e que o pastor tem problemas, que o pastor não é o super-herói, não pense que eu sou o super-herói, mas tem que ser uma igreja que pelo menos tenha a disposição de procurar qual é a vontade de Deus, que tenha pelo menos um desejo de ser como o coração de Deus, de sentir como Deus sente, de desejar o que Deus deseja, de procurar não realizar as coisas para satisfazer a sua vontade, mas fazer tudo para satisfazer aquele que lhe arregimentou, satisfazer ao seu Senhor. Como igreja, Deus quer o melhor para a minha vida, como pessoa, Deus quer o melhor para a minha vida, e o melhor para a minha vida não é a igreja que eu idealizei. O melhor para a minha vida é a igreja que Deus idealizou. Pessoas falam muito a respeito da soberania de Deus. Essa soberania tem que ser manifesta na igreja. Qual é a melhor igreja para você? Não estou dizendo que é a igreja que canta, que trabalha com casais, que trabalha com família, que trabalha com jovens, que trabalha com isso. Não é isto. A igreja tem que ser conforme o padrão de Deus, conforme a originalidade. Nós não podemos piratear a igreja de maneira alguma. Quando falamos em igreja, não estamos falando em nossos pensamentos a uma associação, denominação, embora são importantes. Não estamos, assim, falando a respeito de instituição. Mas olha, eu e você, nós não temos nenhuma ambição humana de conquistas, de realizações financeiras, de conquistar bens para mim, para a minha família. Eu não tenho isso. Todos os bens da igreja estão no nome da igreja. Eu indo embora daqui, eu dou tchau para você. Acabou, mais nada. Não temos a pretensão de construir uma herança para que tenhamos um futuro bom. Não. Eu tenho me preocupado em estar realizando o que Deus espera que seja realizado. Por isso, e agora é bem interessante a gente prestar atenção nisto, que nós precisamos, às vezes, até sermos mais radicais em algumas decisões. Veja, quando nós dirigimos uma empresa, e aqui tem pessoas que dirigem, você não gosta de correr riscos.
com situações e com pessoas. Você põe em risco o seu patrimônio com situações e com pessoas. Na nossa igreja, quando eu digo que eu tenho que me preocupar cada vez mais em fazer o que Deus está esperando, eu tenho que começar a aprender a dizer não para você. Porque muitas das vezes, quando eu digo sim para você, eu atrapalho aquilo que Deus está querendo realizar. Muitas das vezes nós vamos ter que dizer para um irmão, para uma irmã, seja de qualquer idade, é hora de ir, não ir embora, ir trabalhar, de ser enviado. E muitas das vezes nós vamos ter que dizer, é hora de esperar. Sabe por quê? Porque um dia Deus vai chegar para mim e vai dizer assim, eu te dei tantos talentos, e o que você produziu? Você botou pessoas que sabiam que ia pôr em risco a minha vinha. Veja como que nós precisamos depender da orientação do Espírito Santo, porque existem pessoas que hoje, aparentemente, poderiam ser um problema e amanhã não será, como tem tanta gente que hoje não é problema nenhum e no futuro será. Uma igreja, segundo o coração de Deus, se move por aquilo que o Espírito Santo está querendo realizar. Judas tinha que trair Jesus. Jesus não foi atrás de Judas para não traí-lo. Talvez você diga assim, mas isso já era um plano. Tá, Jesus chegou para Pedro e disse, olha Pedro, você vai me negar. Não, não vou, vai. Não vou, vai. Então tá, Pedro, vem aqui que eu vou orar por você e vou te revestir de poder para você não negar. O que Jesus fez? Então vamos ver. E o que aconteceu? Aquele que tinha a revelação de quem era o Cristo, aquele que tinha abandonado tudo, aquele que estava disposto a fazer tudo, matar alguém, fazer tudo por Cristo, chegou e disse, ó, esse não conheço não. Mas você fala igual a ele, não, é porque eu tenho aqui um cacuete na minha avó, mas não tem nada a ver não. Os outros discípulos, onde eles estavam? Aonde eles estavam? Jesus não permitiu que o plano do Pai fosse atrapalhado. Eu falei que nós estamos continuando a nossa escola de vida. Dentro da visão, da missão e dos valores da igreja, você e eu, nós que estamos liderando, não podemos permitir que a visão de Deus corra risco. Você que é membro da igreja, talvez você diga, eu não tenho responsabilidade nenhuma, pelo contrário, você tem muita responsabilidade. Você faz parte do corpo. Quando você está machucado, eu sinto dor. Quando eu estou machucado, você sente dor. Somos do mesmo corpo. Não podemos permitir que situações ponham em risco aquilo que Deus deseja realizar no nosso meio. Para que a gente não fuja de ser uma igreja segundo o coração do nosso Deus. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que esta palavra, se transforme em vida. Nós não queremos que seja uma conversinha, mas que esta palavra seja uma palavra
que cause um impacto na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. É fácil ser uma igreja qualquer, gente. Muito fácil. Você pode contratar os melhores músicos. Você pode contratar a melhor equipe de som. Você pode fazer uma igreja, gente, é fácil. O difícil é ser uma igreja conforme o coração de Deus. Porque nós vamos lidar com pessoas que muitas das vezes querem servir, mas não querem ser corrigidas. Porque querem uma igreja que satisfaça a sua vontade. Querem ser servos à sua vontade, não querem ser servos à vontade de Deus. E falo isso com uma liberdade tremenda, porque esta mensagem, primeiro, não é essa do que nós pregamos hoje, porque nós não conseguimos sair da primeira, mas tem uns 10 anos que eu preguei uma série de mensagens sobre isso. Então, nós não estamos falando em casos específicos, estamos falando para a igreja. Nós não temos mais tempo de viver presos à religiosidade, porque os nossos inimigos estão se armando cada vez mais, tendo cada vez mais argumentos, oferecendo mais coisas para satisfazer os prazeres da carne. E nós não temos praticamente causado perplexo nenhum. As pessoas gostam e digam, siga o seu caminho. Vamos continuar servindo, isto é, você serve ao Deus que você serve. Hoje eu vim de táxi e interessante que o taxista já conhecia a igreja. Porque eu fui ao hospital e falei assim, fica esperando, porque, coitado, né? R$7 de manhã, começar o domingo trabalhando para uma corrida de R$7. Você fica me esperando, que depois vai ser mais difícil arrumar outro para vir. E quando eu cheguei para ele, eu falei assim, agora nós vamos lá para o centro da cidade. Onde? Ali onde era a antiga imprensa oficial, de Djalma Dutra com Eusébio de Queiroz, na Igreja de Nova Vida. Eu falei assim, E eu fiquei pensando, como é que o cara já conhece, né? Mas qual o impacto que causa nele? E quando ele chegou, lá ele me chamou de doutor, aqui ele me chamou de pastor, eu nem disse que era pastor, não estava com, vestido de pastor, estava com minha roupa normal. Aí ele chegou, pastor, quando estiver orando hoje, lembra do seu amigo aqui. Mas não é suficiente, tem que ser impacto maior. Eu fiquei feliz porque já causa uma diferença. Mas nós temos que ser impactantes. Nossos jovens têm que se reunir, não é para se satisfazerem, é para ser cheios do Espírito, para impactar. Na EVE nós temos que vir e receber, não é para ser cheio de conhecimento, mas é para impactarmos e mudarmos vida. Estamos na igreja para sermos cheios do Espírito Santo, para impactarmos vida. Oh, Jesus Cristo, que o Teu Espírito venha sobre nós. Venha Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus, queremos não apenas ser uma igreja conhecida, mas queremos ser, Senhor, como igreja, Senhor, que provoca mudanças, que causa impactos, que faz diferença, que produz diferenças, Senhor. Uma igreja, Senhor Jesus Cristo, que faz com que as pessoas fiquem perplexas, Senhor, que entendam o que a gente está falando, Senhor.
não queremos ser uma igreja de jargões, não queremos ser uma igreja de palavras ultra espirituais, queremos ser uma igreja que fale aquilo que o Espírito Santo manda, para que as pessoas entendam o que a gente está falando e tomem a decisão de seguir a Ti, Senhor Jesus. Encha-nos com Teu Espírito, Senhor. Diga isso ao Senhor: Senhor, encha-me com Teu Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, eu quero ter a revelação de quem Tu és, não apenas porque eu assisti uma aula hoje, mas eu quero, Senhor, que tudo que eu aprendi seja agora revelado em minha vida pelo Teu Espírito, Senhor. Penetre no meu coração. Eu não quero que seja um conhecimento intelectual, mas eu quero, Senhor, que seja um conhecimento de vida. Senhor, que faça parte da minha vida, para que eu possa estar fazendo a Tua vontade todos os dias, Senhor. Senhor, queremos ser uma igreja segundo o Teu coração. Senhor, queremos ser homens, mulheres, jovens, seja de qual idade for, segundo o Teu coração. Que as nossas palavras sejam segundo o Teu coração, as nossas atitudes, Senhor Jesus, por isso que tudo que não procede de Ti, Senhor, seja lançado fora. Senhor Jesus, quando vem o fogo do Teu Espírito, toda palha é consumida. Senhor, que toda palha seja consumida. Quando vem o fogo do Teu Espírito, Senhor, todas as impurezas do ouro são lançadas fora. Senhor, que venha fogo do Teu Espírito nos depurar, Senhor. Nos purificar, Senhor, para que tenhamos mentes limpas, mãos limpas, vidas limpas, para que possamos agradar a Ti, Senhor Deus. Senhor, é o desejo do nosso coração, é o desejo da minha vida. Senhor, como pastor desta igreja, o único propósito, Senhor, é este. O único propósito, Senhor, é ser uma igreja não diferente, mas diferenciada pelo Teu Espírito, Senhor. Pela presença, Senhor, do Teu Espírito, pela presença da revelação do Teu Espírito, pela Tua palavra revelada às nossas vidas, mas não uma palavra revelada que fique no intelecto, mas que faça parte de nós, para que tenhamos famílias transformadas, homens, mulheres, jovens transformados, Senhor Deus. Senhor Jesus, nós Te pedimos e nós oramos, Senhor Jesus, no Teu nome. Amém, Senhor. Amém e amém. Que você guarde esta palavra no seu coração.